Tudo bem, pessoal? Eu postei esse vídeo ontem no meu Twitter porque ele tem me dado pesadelos. Não porque eu nunca tenha visto algo assim antes. Eu já vi coisas piores. Na verdade, eu já vi tudo isso pessoalmente. Eu já estive nessas partes de Londres. Parece Ilford. Eu não sei, mas não ficaria surpreso se fosse outro lugar. Mas eu já vi lugares assim em Londres. Mas o que está me assustando não é a cena horrível, porque eu já vi isso. O que me assusta é que esses vídeos estão ficando cada vez mais frequentes. E estamos vendo cada vez mais desses vídeos não só do Reino Unido, eles também estão vindo da Europa. Toda a Europa parece estar ferrada. Dá uma olhada nisso. Isso é Paris. E Paris? Olha isso. Eles estão operando esses bondes às custas dos contribuintes. E quem eles estão transportando? Pessoas que nunca viram um bonde na vida até chegarem aqui, e o francês médio é quem está pagando por isso. O que você está ganhando com isso? O que você ganha com isso? Ok, isso é só a França. Agora veja Bruxelas, é ainda pior. Olha só. Waffles belgas ou chocolate belga. É nisso que a gente pensa. A gente não pensa nisso aqui. O que é isso? Como assim? Como isso é possível em Richmond? Isso é horrível. Vou te mostrar a Irlanda. Dublin. Olha isso. Uma criança irlandesa. Não culpo essas garotas, só querem se divertir. Apenas ressalto que isso não é cultura irlandesa, mas sim uma substituição cultural. Não julgo se é bom ou ruim, mas acredito que nenhuma cultura deve ser apagada. Toda cultura deve ser preservada em sua forma mais verdadeira, não deve ser substituída por ninguém. Isso é substituição. Não estou dizendo se essa cultura por si só é uma boa cultura ou uma má cultura. Não é esse o meu argumento. Justo. Essas pessoas consideram twerking e dançar parte de sua cultura, o que respeito. Não estou criticando. O que quero dizer é que isso não é cultura irlandesa. E o motivo pelo qual eu disse que isso está me dando pesadelos é porque esses vídeos estão se tornando cada vez mais frequentes em toda a Europa. E os partidos de esquerda não estão diminuindo o ritmo. Por que isso está acontecendo? Por causa disso. Olha só isso. Olha esses homens em idade militar inundando uma pequena cidade de Essex. De que país você vem? De que país você vem? De que país? De que país? What country? Ah, você é adorável, hein? Veja o comportamento deles. Parecem fugir de uma zona de guerra? Onde estão mulheres e crianças? Eles estão aqui ou para subjugar vocês, ou para estuprar suas garotas. Isso é apenas uma consequência inevitável de colocar muitos homens cheios de desejo de culturas do terceiro mundo em uma sociedade de alta confiança. Isso é apenas uma consequência inevitável. Não digo que vem por esse motivo. Veja, ele agradece a Grã-Bretanha por deixá-los entrar, mas não estão aqui para um piquenique. Eles vêm para cá para ficar em hotéis e moradias financiadas pelo governo às suas custas. O que não entendo é como isso beneficiará a sociedade britânica, já que políticos de esquerda seguem dizendo que essas pessoas vão servir à comunidade. Eles serão médicos, engenheiros, enfermeiros e farão trabalhos que os brancos não querem. Essas pessoas parecem que vão fazer algo? E eu mostro isso porque a crise migratória da Europa é um alerta para a Austrália. Nós não precisamos ser assim. Estamos seguindo esse caminho, mas não precisamos ser assim nem encher o país de imigrantes do terceiro mundo. Não me importo de onde vem. Nenhuma cultura isolada deve sobrepujar a cultura nativa. Na Austrália, por cultura nativa, refiro-me à dos anglo-australianos que construíram o país. Não é uma crítica à cultura aborígene. Reconheço plenamente que os aborígenes são os guardiões originais desta terra. Eu reconheço isso. Isso não significa que a Austrália deva apenas ir embora. Não entendo esse argumento anticolonial. Vou dizer coisas bem pesadas, tudo bem? Posso ter problemas. Não sei. Vou dizer porque estão nos forçando a ter essas conversas. Digamos que são europeus, especialmente pessoas de ascendência britânica, que construíram este país. Estradas, pontes, arranha-céus, uma sociedade funcional e próspera, infraestrutura. Suponhamos que tenhamos a mesma epifania dos sul-africanos. Afinal, vocês não são os guardiões originais deste país. Arrumem suas coisas e vão embora, ou ao menos entreguem o comando aos povos nativos, não só aos anglo-australianos. Mais cedo ou mais tarde, todos terão que sair porque o país se tornará inviável. O que você acha que vai acontecer? Vamos seguir administrando o governo como está?
E eu sei que não é algo para se orgulhar, mas ainda assim a gente pode consertar isso. É um país que funciona. Acha que esses prédios vão continuar de pé? Acha que nossa infraestrutura se manterá sozinha? Se simplesmente entregássemos as rédeas aos nativos originais da Terra, não faria sentido. E, de novo, não estou inventando nada. Basta olhar para a África do Sul, o que aconteceu lá. Sabe, o Google Earth permite que você volte até 15 ou 20 anos e veja o Street View, porque foi nessa época que o Street View foi lançado, em 2005 ou 2006. Então você pode ir e dar uma olhada nos subúrbios de Joanesburgo e Cidade do Cabo e todas essas outras cidades lindas da África do Sul. E você pode ver que em 2005 as ruas eram limpas. Tudo parecia de primeiro mundo. E agora, olhando 25 anos depois, parecem favelas de terceiro mundo. O que aconteceu? O que mudou? As pessoas que construíram a África do Sul não estavam mais no comando da África do Sul. Foi isso que aconteceu. Então, quando as pessoas me dizem tipo, você não pode falar sobre deportar ninguém porque este país não é seu país. Por seu, eles querem dizer que não é o país dos anglo-australianos. Esse é um argumento estúpido de alguns invasores e novos imigrantes que vêm para a Austrália. Já vi muitos assim. Este não é o seu país. Na verdade, este é o país de quem o construiu. Isso não é uma crítica à comunidade aborígene. O próximo vídeo que vou mostrar também acontecerá na Austrália, a menos que a gente acabe com isso. Esse cara está concorrendo para ser vereador em algum lugar de Birmingham. Então, primeiro, eles inundam seus países com essas pessoas para mostrar para vocês Londres, Paris, Bruxelas. E pode confiar em mim, há muitas outras cidades na Europa que estão indo tão mal quanto as que acabei de mostrar para vocês. Então eles ficam animados, destroem a cultura nativa, depois insistem ainda mais e inundam seu país com ainda mais imigrantes do terceiro mundo que odeiam o país para o qual estão migrando. Os esquerdistas e políticos de esquerda continuam te manipulando e te chamando de racista. Angus Taylor, o líder da oposição da Austrália, disse ontem que vamos colocar os valores australianos em primeiro lugar. Se você não gosta dos valores australianos, se você não é compatível com os valores australianos, você não é bem-vindo no país. Ele só disse isso, uma afirmação sensata. E adivinha? Paul Keating, ex-primeiro-ministro trabalhista australiano dos anos 90, o chamou de racista. Um político de esquerda trabalhista dos anos 90 até ele acha que colocar os valores australianos em primeiro lugar é um ato racista. Agora você pode imaginar pessoas como Anthony Albanese, que pertencem a essa geração atual de políticos, o quão de esquerda, o quão progressistas eles são nos bastidores. E claro, eles estão dizendo a mesma coisa de novo. Estão dizendo, bem, isso é racista, racista. Nada de novo. Já vimos isso acontecer na Europa antes, e é o que ocorre agora. Por isso venho alertando há 5 anos. Precisamos parar com isso. Na Austrália não precisamos chegar a esse ponto. Primeiro, trazem pessoas de países do terceiro mundo. Depois, elas se candidatam a cargos públicos. Veja esse candidato independente para Lozelle, em Birmingham, concorrendo a vereador. E adivinha só? Ele não consegue nem falar uma palavra em inglês. E, para ser justo, ele nem precisa, porque a Inglaterra distribuiu cidadania britânica como se fosse doce. Eles não disseram para eles se integrarem. Eles nem pediram para eles aprenderem o idioma mais falado do mundo, o inglês. Essas pessoas nem se preocupam com isso. E por que deveriam? Se o governo diz, que língua você fala? Vamos te mandar uma mensagem no seu idioma nativo. Vamos escrever os nomes das ruas no seu idioma. Vou dar um exemplo. Minha mãe fala inglês ruim e, de repente, começou a receber mensagens em urdu sem pedir. Ela ficou confusa, como muitos que nem solicitam isso. Por que tanto esforço? Por que vocês desencorajam as pessoas a aprender inglês? Olha isso. Isso, eu repito, isso não é IA. Isso não é um esquete de comédia de algum programa de humor. Isso é real. Eu sou um homem velho, um homem forte, um homem forte, um homem forte e um homem ativo. Eu fiz muito trabalho para e ouvi histórias. Não faço ideia do que ele fala e ele está concorrendo a conselheiro. E adivinha? Pode até ganhar. Gente, ele pode realmente ganhar. É por isso que a situação está tão ruim. De novo, não precisa ser assim. Não precisamos disso na Austrália. Mas estamos chegando lá. Olha isso. Dezenas de milhares permanecem ilegalmente na Austrália. Mais de 77 mil ilegais estão na Austrália agora mesmo. Você acredita nisso? E a maioria deles está sendo escondida pelos próprios membros da comunidade. E é assim que você acaba ficando desse jeito.
Compartilhei esse vídeo e algumas pessoas disseram que Frankston e Danny Nong já são assim. Não estive lá recentemente, mas não me surpreenderia. Então as coisas vão piorar e vão continuar piorando cada vez mais até que os australianos se levantem e digam que já chega. Nós não queremos ser como o Reino Unido, a França ou a Europa em geral. A menos que você já tenha desistido da Austrália, sugiro que todos sejamos mais políticos. Compartilhe o vídeo por toda parte e defenda a Austrália e seus valores. Não há nada de racista em dizer que eu não quero que meu país fique assim. Existem partes do Reino Unido e da Europa que caíram sem que um único tiro fosse disparado. A mesma coisa vai acontecer aqui também. Exatamente a mesma coisa. A menos que a gente tome uma atitude.